Sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e no terceiro vídeo da série em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, quero conversar com vocês sobre o e-commerce e sobre a legislação que hoje temos em vigor e quais são os rumos que essa legislação pode tomar daqui para frente. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês é o site da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, que traz informações extremamente importantes. E antes da pandemia, se colocou aqui no site dessa associação respeitada, que faz parte que faz parte de um estudo sobre essa crescente movimentação do e-commerce no Brasil. E em fevereiro de 2020 lançaram aí essa matéria dizendo que o comércio eletrônico deve crescer 18% em 2020 e deve movimentar 106 bilhões de reais, né? O texto deixa muito claro que pela primeira vez esse comércio eletrônico no Brasil poderia ultrapassar a casa dos 100 bilhões de reais de faturamento, né? E que a estimativa de vendas online podem gerar um volume financeiro muito grande. Óbvio que nós temos alguns ramos, alguns nichos que durante a pandemia tiveram uma queda brusca de venda online, como passagens aéreas, por exemplo, ao passo que nós tivemos um crescimento em algumas áreas em razão do isolamento social, como compra em supermercados, como compra de cursos para se fazer em casa, enfim. Nós sabemos que os marketplaces e as microempresas e as compras através dos smartphones são esses principais fatores que vão contribuir para 2020 nesse resultado, né? E é curioso que o ticket médio de venda é R$310, né? Então, são milhões e milhões de pedidos que são feitos mensalmente, diariamente aí para todas essas questões. Nós sabemos que o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, nem imaginava que 30 anos depois nós teremos esse crescimento expressivo do comércio eletrônico. Aqui essa notícia da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico traz a existência do projeto de lei 148 de 2019, de autoria do deputado Enrico Mizazzi, que está em trâmite no Congresso, foi aprovado por algumas das comissões, e ele trata aí, na verdade, este projeto de lei sobre a multicanalidade de acesso, né, para esses produtos que vêm, né? Então, por exemplo, o câmbio estando favorável para exportação, há muitas possibilidades das lojas virtuais brasileiras venderem produtos para consumidores estrangeiros, inclusive, e aí esse projeto de lei buscando essa informação, né, trazendo essa ideia de criar ferramentas para cuidar dessa situação. Hoje, nós temos em vigor, uma legislação em vigor sobre o comércio eletrônico, o decreto-lei, na verdade, 7.962 de 2013, é uma legislação bastante tímida, ela traz aí alguns regulamentos sobre essa contratação no comércio eletrônico, trata a respeito de informações claras, a respeito de produto, atendimento facilitado, respeito ao direito de arrependimento, que a gente sabe que é muito utilizado para as compras fora do estabelecimento comercial, como no caso da internet, artigo 49 do CDC. Diz aí que os sítios eletrônicos e os demais meios eletrônicos devem disponibilizar canais de comunicação, o seu nome, endereço físico, inclusive, eletrônico, as características essenciais, enfim. Para garantir esse atendimento facilitado, o fornecedor deve fornecer aí um sumário do contrato antes da contratação, ferramentas para o consumidor identificar algum erro ocorrido nessas etapas de compra online, enfim, uma série de situações aqui.
O que é importante que se verifique é que, na verdade, a gente só tem uma questão é, que demonstra aí eventual proteção ao consumidor nesse cenário, que é a questão quando ele diz aí que as contratações do comércio eletrônico deverão observar o cumprimento das condições da oferta, com a entrega de produtos e serviços contratados, observados as qualidades, mas enfim, isso nos remete ao Código de Defesa do Consumidor por vício do produto ou do serviço contratado, tá? E aqui o artigo 7º leva a ideia de que o artigo 56 pode ser aplicado inclusive para as empresas que fazem aí o serviço de comércio eletrônico. Então, há sanções administrativas também nesse sentido. Só que essa legislação de 2013 ela é tímida, né? A gente tem um cenário muito maior, como a própria Associação Brasileira do Comércio Eletrônico comentou, o fato de você ter a possibilidade de exportação, afinal de contas a rede é mundial de computadores, então tem produtos nacionais que podem ser vendidos para o exterior e como é que ficaram impostos e tudo mais. Eu separei para mostrar aqui para vocês, na verdade, um projeto de lei que, pelos meus estudos, são um dos mais avançados sobre o assunto, é um projeto de lei do Senado, o 496A, são inúmeras as proposições acerca do comércio eletrônico, tanto no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Desculpa que esse é um projeto de lei da Câmara dos Deputados, mas no Senado a gente também tem projetos de lei. Nesse projeto de lei aqui ele fala sobre faturas online, assinatura digital, enfim, mas nós temos vários outros projetos de lei, olha, até deixei esse aqui que foi o mais atual, no andamento mais atual, mas a gente tem todos esses projetos de lei aqui que tratam sobre comércio eletrônico. Então, no meu ponto de vista, era importante hoje que se condensassem todas essas informações num único projeto de lei mais amplo, mais estudado frente às nossas necessidades, inclusive porque o impacto do coronavírus no comércio eletrônico fez com que nesses meses que a gente tem passado aí de isolamento social, de flexibilização do isolamento social, a gente tem visto um aumento, né, na utilização desse tipo de mercado, e essas experiências, né, devem servir para trazer uma fundamentação um pouco mais adequada. Então, quando a gente perguntar qual é a lei que trata sobre comércio eletrônico, é o Código de Defesa do Consumidor, com a regulamentação desse Decreto-Lei 7962, porque nós não temos hoje especificamente nenhuma lei em vigor, estamos falando em agosto de 2020, setembro de 2020, a gente não tem nenhuma legislação específica em que pese já tenha passado do tempo disso acontecer, porque o próprio cenário mostrado pela Associação Brasileira do Comércio Eletrônico demonstra que há uma movimentação enorme de recursos que são transacionados pelo comércio eletrônico e que, de fato, a gente tem que ficar usando, por analogia, o Código de Defesa do Consumidor de 1990, que nem pensava em comércio eletrônico, para tentar suprir aí essa ausência de uma legislação mais propositiva com relação a isso. Mas a gente deve lembrar que, enquanto a legislação não vem, cabe aí aos nossos juízes, né, até as instâncias superiores, fazer a interpretação do Código de Defesa do Consumidor à luz do fato comércio eletrônico, né? E aí a construção da jurisprudência vai ter um papel fundamental até que uma legislação venha colocar informações mais precisas que devam ser observadas para que eu tenha mais segurança jurídica com relação a esse tema. Então, vamos aí avançar para mais 30, 40, 50, quantos anos forem desse código, que é um marco de extrema relevância para o cenário jurídico nacional, tendo em mente aí que o comércio eletrônico ele é um evento que veio para ficar e que a gente precisa ter uma legislação mais moderna nesse sentido. O nosso código é ótimo, sempre falo que ele é de uma precisão assim,
incrível. Aliás, é uma legislação a se comemorar sempre, porque é um marco histórico, porque é uma legislação que à época era bem moderna, que é copiada em muitos lugares, mas agora ela precisa aí passar por uma reformulação, principalmente nesse assunto. Então essa é a minha dica de hoje aqui no canal Direito com Elas. Obrigada pela sua participação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.